Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos de temas importantes, de temas que nos fazem compreender melhor o mundo ao qual nos inserimos e aumenta a nossa visão e conhecimento do próprio mundo. Hoje eu irei falar sobre o feudalismo e um pouquinho da Revolução Industrial. O feudalismo foi um processo que ocorreu logo ali no início da Idade Média e tem como pano de fundo o enfraquecimento do Império Romano. O Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 d.C., o Império Romano abarcava uma extensão muito grande territorial, subjugando muitos povos, muitas nações, cobrando altas taxas de impostos, e isso gerou uma série de insatisfações até que, em determinado momento, ele começa a se enfraquecer e possibilitando mudanças naquilo que viria a ser o sistema feudal ou feudalismo. Com o enfraquecimento do Império Romano, o campo começa a ganhar destaque. As pessoas começam a sair dos grandes centros e vão para os campos. Nisso surge a figura do senhor feudal, aquele senhor que tem grande extensão de terras e que empresta terra para que ela seja produzida. Os camponeses passam a trabalhar na terra cedida pelo senhor do feudo e pagar em troca de serviços para o senhor feudal. Esse sistema foi um sistema que ganhou força na Idade Média. Quanto mais o Império Romano deixava de estar em evidência, mais o feudalismo se torna evidente e se fortalece. Nesse período de queda do Império Romano e elevação do feudalismo, a riqueza se dava através da posse de terra. Não havia circulação de dinheiro. O dinheiro estava na mão da igreja, tanto o dinheiro, o ouro, quanto a terra, porém o dinheiro não circulava. A grande expressão de riqueza era a posse da terra. Isso faz com que surja uma classe, ou melhor, algumas divisões sociais muito rígidas na Idade Média, que eram o clero, os senhores feudais ou a nobreza e o campesinato, a classe trabalhadora. E esse sistema rígido não permitia que as coisas, que houvesse alternância social. Os camponeses seriam sempre camponeses, os filhos dos camponeses continuariam trabalhando no campo, enquanto a classe nobre, os filhos dos nobres, continuariam ali também em lugar de destaque na sociedade. E nesse período, a classe trabalhadora, ou os camponeses trabalhavam para sustentar tanto a igreja quanto a nobreza. Então a igreja tornou-se a principal instituição reguladora da sociedade da época. A relação consistia entre o senhor e os seus trabalhadores da terra. À medida que o poder de Roma enfraquecia, os grandes proprietários de terra se fortaleciam. No entanto, como a história ela é cheia de solavancos, cheia de momentos, períodos, o sistema feudal, assim como os impérios que o antecederam, os impérios grego, o Império Romano, o sistema feudal também chegou no momento de esgotamento. Com a impossibilidade de mudar, melhorar de vida e com as altas taxas que eram exigidas pelos senhores das terras, os camponeses eles passam a se desiludir com aquele sistema. E as mudanças mundiais também contribuem para o enfraquecimento do feudalismo. Surge o comércio entre povos, entre nações, o dinheiro passa a circular e as cidades começam a encher porque o homem sai do campo na busca
por novas perspectivas de vida e vai para a cidade. Os senhores feudais também, a partir de um determinado momento, começam a perder força e prestígio. E o homem que vai para a cidade faz com que a cidade cresça cada vez mais. Isso aquece ainda mais o comércio, o dinheiro passa a circular e isso possibilita uma nova classe social, que são os burgueses, a burguesia, aqueles que se enriqueceram através do comércio. Indo para as cidades, muitos aprendiam ofícios, trabalhos manuais, aprendiam a produzir aquilo que a sociedade precisava, e isso gerou um aquecimento social, tanto econômico, quanto político, quanto, enfim, uma mudança na perspectiva da vida daquele período, da Idade Média. Para vocês verem que as coisas são cíclicas, tudo muda, nós vivemos de momentos, de fases. Houve o auge, o momento áureo do Império Romano, houve o auge do feudalismo. Só que com essas mudanças que eu citei, o feudalismo perde força e surge um novo sistema, o sistema burguês, que dá início ao que viria a ser o capitalismo, gerando cidades cheias, gerando profissionais pagos para produzir, as fábricas começam a surgir, os próprios burgueses passam a comprar as mercadorias e instalar grandes galpões para que os trabalhadores ali, os artesãos, os trabalhadores manuais passem a produzir em larga escala. E com o passar do tempo, no século XVIII, dá-se início a partir das máquinas, da descoberta das máquinas, a vapor, enfim, na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é uma consequência do aquecimento comercial, da circulação de moedas e leva ao mundo a uma nova fase. A fase das grandes indústrias têxteis, que principalmente que começa na Inglaterra, depois se espalha por toda a Europa. Com o surgimento das máquinas, surge também o trabalho precarizado, que quando o trabalhador trabalhava de manufatura ou produzia manualmente os produtos, ele era senhor do seu tempo. Era ele quem ditava o ritmo do seu trabalho. A partir da Revolução Industrial, não era mais o homem que comandava o seu ritmo de trabalho, mas quem ditava o ritmo eram as máquinas. Então as máquinas passaram a substituir o homem, as máquinas passaram a escravizar o homem. Aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele retrata bem esse período da Revolução Industrial, cujo trabalho passa a ser insignificante ou não valer nada e as máquinas passam a ser importantes. A Revolução Industrial, ela gera riqueza para poucos e miséria para muitos. As cidades inglesas da época se tornaram grandes centros, lugares insalubres onde moravam várias famílias em cubículos, sem janela, sem condições de vida, porque não tinham condições de pagar algo melhor para morar com sua família. Os salários eram muito baixos, não existiam leis trabalhistas e ainda para piorar a situação, os homens muitas vezes eram demitidos das empresas para contratar mulheres e crianças que trabalhavam nas indústrias e nas minas de carvão. Ficavam em lugares insalubres, nas minas de carvão e nas empresas, nas indústrias, trabalhavam mais de 16 horas por dia. Um fato interessante é que crianças saíam das fábricas após o trabalho, trabalhar 16 horas por dia ou mais, tão cansadas que elas não conseguiam muitas vezes chegar em casa para dormir, dormiam nas ruas. Isso gerou uma série de problemas sociais, muita miséria por um lado e muita riqueza por outra. Volto a dizer, não existiam leis trabalhistas, o patronato é quem decidia o que pagar, quanto pagar e como pagar pelo trabalho. Isso gerou uma sociedade de trabalhadores revoltosos.
se organizaram, criaram sindicatos e começaram a lutar para que pudessem ter direitos, melhoria da qualidade de vida. Então, nós saímos lá do Império Romano, que se enfraquece, que entra em processo de queda, surge ali os senhores feudais, com todo aquele sistema opressor, em que o senhor feudal tinha o poder, tinha a terra nas mãos, e os camponeses que trabalhavam para gerar, para produzir e manter tanto os feudos, os senhores, quanto a igreja. E esse sistema também entra em colapso até surgir a burguesia e o comércio, o enchimento das cidades, a descoberta das máquinas e surge neste momento as leis trabalhistas, através de muita luta, através de muita resistência e de muita morte da classe trabalhadora. Então eu fiz um breve comentário aqui sobre este período, que em sala de aula certamente será aprofundado, será esmiuçado e detalhado. Para você que gosta do tema, esse livro aqui, História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman, ele aborda esse tema, esse período, e ele dá uma visão ampla para que você entenda melhor essa fase da história. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até lá!